Oi, gente, tudo bem? E então, gostaram do cenário? Pois é, hoje a gente está fora do estúdio, fazendo valer a nossa parceria com a Agenda Petrópolis, meu amigo Tiago Straub. Olha, hoje a gente vai num lugar incrível que você não conhece, que eu não conhecia, que o Tiago não conhece. Vou fazer uma surpresa e a gente vai junto para lá. Será que ele topa? Oi, Sol, tudo Tiago! bem? Beleza? Pois é, Tiago, eu te chamei aqui porque eu quero te apresentar um espaço maravilhoso que eu conheci. Não só te apresentar, mas te convidar para, em nome da nossa boa parceria, ir lá fazer uma super matéria nesse espaço. Topas? Ah, minha amiga, se você falou, tá falado. Vambora, né? Pois é, você sabe de que espaço eu estou falando? Um espaço de arte. Ah, É uma casa, é a residência de um artista, do Ronaldo Rego. olha. Ele é um artista carioca que está morando aqui em Petrópolis e que mantém esse espaço como residência, mas também é o ateliê dele. Cara, é um acervo incrível, E Tiago. o que tem lá? Conta aí pra mim. Tem desde a coleção dele, que ele já produz há muitos anos. Antes dos anos 70, ele já tem obras lá de antes dos anos 70. E tem também coleção de artistas famosos de vários lugares do mundo e do Brasil, é claro. Então, assim, é um espaço incrível. Ele é uma pessoa extremamente interessante e eu queria dividir isso com você e com o público de um programa e tal e do Agenda Petrópolis. Poxa, eu fico muito feliz, porque o objetivo do Agenda é sempre isso mesmo, né? Descobrir esses lugares na cidade. E se tem cultura, é a cara do Agenda, né? Assim como é a cara do seu programa também, né? Não poderia ser uma parceria melhor, né? Pois é, uma Agenda Petrópolis e um programa e tal é o programa junto. Então, vamos lá? Vambora. Vamos lá. Pois é, gente, foi para este lugar incrível que eu trouxe o Tiago Straub. Ele não sabia, embora eu já tenha contado um pouquinho, mas aqui é um artista plástico que também é escritor, ele é carioca, está aqui nessa casa há 11 anos. Ele tem um acervo de arte incrível, não só a arte de sua autoria, como também de muitos artistas famosos do Brasil e do exterior. A intenção dessa casa é se tornar um museu de arte de Petrópolis. O que tem lá dentro? Você vai ver agora. Vem comigo. Ronaldo, muito obrigada por nos receber aqui nessa casa incrível. Está sendo um enorme prazer e um aprendizado que você não tem ideia do tamanho. Muito obrigada mesmo. Foi uma satisfação ter vocês aqui e sempre conversar com gente inteligente é sempre muito positivo. A gente aqui agradece, quero agradecer, já começar agradecendo aí ao Tiago Straub, do Agenda Petrópolis, né, que meu parceiro nessas gravações e em tantas coisas. E hoje eu tenho certeza que para ele também está sendo um grande aprendizado, porque vocês, no decorrer da nossa fala aqui, vão conhecer esse espaço que nós já anunciamos ser um espaço incrível e com esse artista que é maravilhoso, o Ronaldo Rego. Ele é artista plástico, é escritor, é carioca. Por que Petrópolis? Petrópolis foi uma escolha assim, não foi feita por mim, né? Eu acho que certas coisas caminhos são misteriosos, né? Diz uma lenda muito antiga, uma conversa entre uma família de indianos, que era muito comum naquela época, depois de casado, ter filho, ele virasse para a esposa e dizia: agora eu vou voltar, vou subir a montanha, o que significava caminhar em direção à religião. Então, a despedida era uma despedida muito sentida, mas ela compreendia aquilo do marido, era uma necessidade, né? E o livro todo descreve esse processo. Então isso aconteceu de outra maneira comigo. Eu tinha que subir a montanha. Depois de trabalhar muitos anos no meu ateliê em Jacarepaguá, cercado de tantos candomblés e casas de umbanda, que influenciou muito o meu trabalho, eu tinha que vir para a montanha. Você está há quanto tempo aqui? Eu estou aqui há 11 anos e
escrevi 4 livros aqui, nesses 11 anos. Você... E foi muito produtivo. A cidade é uma cidade encantadora, com um charme todo especial, e fui muito bem recebido pelos petropolitanos. E me senti em casa, realmente me senti em casa. Então foi assim. E aqui eu continuo pintando, já pintei muitas telas, mas continuo mais escrevendo, né, fazendo literatura. Embora eu tinha já em 1954, com 17, 18 anos, eu acho, na época, já publicado o meu primeiro conto num jornal muito importante no Rio, que era o Correio da Manhã. Então você começou como escritor? Escritor. E depois simplesmente larguei porque a atração pelas artes plásticas, pelo desenho, já se manifestava quando eu era criança. Eu desenhava muito, né? Então isso foi uma coisa que se colocou imediatamente aí a seguir. E aí foi caminhando, trabalhando, expondo, aprendendo, né? Porque você não é nenhum gênio. Até o gênio de Picasso teve uma passagem por Escola de Belas Artes, e o pai dele, que era professor de pintura, né? Sim. Então, ele tinha tudo em casa para poder ser o que ele foi. A pessoa tem o dom, mas é preciso ganhar experiência, desenvolver, aprender técnicas. Você ter bons professores. Eu tive bons professores, tive o Guesarella, eu trabalhei com ele em gravura em metal. Tive o Oswaldo Teixeira, que foi um dos maiores pintores brasileiros em pintura a óleo. E tive aulas com ele, aprendi com ele. E, enfim, o Henri Goetz, que era um francês, que veio dar aulas sobre técnicas de gravura em carborundo, que é completamente diferente de tudo que a gente imagina. E, então, esses bons professores foram me balizando e foram me encaminhando para descobrir por mim mesmo, né? Porque eu acho que todo artista tem que descobrir o seu caminho por si mesmo, né? Não adianta você... eu tenho estilo de fulano, estilo de... Não, você tem que descobrir o seu caminho, aquilo que lhe agrada e trabalhar. Você começou com uma boa base, né, com profissionais importantes, já citados, e você hoje coleciona aqui nesse espaço um acervo incrível com tuas obras, com obras de outros grandes nomes, né, nacionais e internacionais. Então, assim, quando você veio para Petrópolis, quando você resolveu subir a montanha, você já pensou em ter esse espaço dessa forma? Como foi que foi surgindo essa coleção e essa característica que aqui a gente encontra, não é só um ateliê, mesmo sendo tão importante o fato de já ser, né, um ateliê, um lugar de trabalho, mas a gente tem aqui... Eu chamei desde quando aqui é um museu, pela qualidade das obras que tem, pela forma como elas são distribuídas e pelo cuidado que você tem em catalogar tudo isso. O que tem aqui nesse museu está catalogado aqui. Fotografado, data, número, época, desenhos, pinturas de artistas estrangeiros, artistas brasileiros, esculturas, tudo que está aqui dentro está guardado aqui. A gente pode a qualquer hora levantar e saber do que se trata. Conta um pouco como foi montar esse espaço, se realmente foi, você já veio com esse objetivo, isso aconteceu depois de estar aqui? Sim, isso aconteceu depois de chegar. Eu já trouxe do Rio muitas obras, né? Muita coisa que eu vinha colecionando, mas cheguei aqui e continuei adquirindo, né? E aí eu percebi que essa casa, ela própria, tem condições excepcionais pela quantidade de arte que nós vemos nos plafoniers, por artistas que passaram por aqui. Eu restaurei, foi um trabalho que até hoje dá muito trabalho você cuidar disso. E eu disse, então o meu trabalho já está no local, no museu certo. Então eu resolvi fazer o museu, e cheguei em acordo com descendentes, com filhos, né? Porque essa gente também tem os seus direitos, né? Da lei.
e não se opuseram. Então, disse assim, então vamos começar a pensar nisso de uma forma concreta, eu vou falar com o meu advogado, e pensamos então em criar esse museu. Por quê? Porque a cidade ela tem dificuldades imensas de gerar dinheiro, gerar para o seu orçamento, que é um orçamento apertado e não dá para cuidar de tudo. A cidade está carente, ela perdeu uma quantidade enorme de empregos, de fábricas que foram desaparecendo, né? Que era o sustentáculo dela. Então, eu acho que o caminho certo para Petrópolis é o caminho da cultura, do turismo e da arte. Não temos só um museu imperial tão importante, fundamental, mas temos um museu de arte brasileira também, com artistas brasileiros, artistas estrangeiros. Então isso seria o pequeno núcleo, já não digo que vai ser uma coisa final, mas aqui já é um pequeno núcleo que a gente pode mais tarde se expandir para outros lugares, para um lugar melhor, maior, mas já é o início de alguma coisa. Então assim, vamos fazer um museu e então estamos organizando para ver como isso pode ser montado, como isso pode ser feito. Está entendendo? Foi assim. Mas olha só, o senhor citou o Museu Imperial, aqui tem vários museus, mas falta esse museu, o Museu de Arte, de grandes artistas. Aqui a gente já viu, e a gente vai mostrar, vocês, durante toda a nossa conversa, vocês vão observar peças incríveis, né, de Cavalcante, a Madalena, né, que a gente estava... Será a grande vedete aqui do museu, essa pintura do século XVII, 1623, de discípulos de Tiziano, que pintavam as Marias Madalenas para as igrejas da Europa e do mundo inteiro, né? Naquela época não tinha fotografias, claro, então tinha que ser baseado naquilo que a igreja aceitava e permitia. E Tiziano era quase que um pintor da igreja. Tudo que ele fazia tinha essa característica de obedecer a um cânon, né? Aqueles cânones religiosos, etc. Então, ela foi sempre reproduzida desde o século XIV, XIII em diante, de várias maneiras. E essa que eu adquiri foi provavelmente pintada por um discípulo dele, que chegou muito próxima à técnica de pintura de Tiziano. É uma peça excepcional, muito bonita, assinada, datada. Eu achei que ela ficaria bem aqui para o museu. Sim. Seria uma atração a mais, né? Mas quando eu trouxe esses artistas e essas obras para dizer que, além de todo esse acervo de grandes nomes, tem o grande nome, né, que é o anfitrião desse espaço, que é o Ronaldo Rego, que tem obras incríveis. E aí a gente tem pintura, a gente tem gravura, a gente tem cerâmica, a gente tem mosaico, a gente tem... conta para a gente, porque eu já estou dizendo tudo para vocês, eu já estou me sentindo aqui, né? Depois também com a aula que ele nos deu, aí a gente já acha que pode falar, né? Mas fala desse seu trabalho, porque além de você atingir várias técnicas, você também tem um trabalho focado para a cultura afro-brasileira, que eu achei incrível. É verdade. Isso aconteceu na mudança do meu ateliê, que eu tinha um ateliê no Humaitá, em que eu pintava, me especializei em pintar retratos de pessoas, de senhoras de sociedade, e desenhava muito, né? Tem muitos desenhos. Então, durante aquela época, entre 1965 e 75, eu chamo essa época a época do Humaitá, onde eu trabalhei dentro desse material. Aí eu fui para Jacareí, eu resolvi acabar com aquela coisa da Zona Sul e me isolar em algum lugar para fazer alguma coisa melhor na minha arte. E aí eu fui para esse local, né, numa casa também que eu recuperei, uma casa pequena, mas depois ela cresceu. Eu reparava que de noite eu acordava com um batuque, papapam, papapam, papapá, o barulho.
os atabaques, né? Que Cantando legal. durante a noite. Eu dizia, mas que coisa estranha. Será que tem escola de samba aqui por perto? Falar para meu filho, não sei o que, não. Aí fui, uma vez comentei, ele disse, não, mas você não sabe? Aí do lado da sua casa tem uma umbandista, em frente tem um pai de santo, ali na outra esquina tem um candomblé. Eu disse, mas sim, eu disse, bom, que coisa interessante, qualquer dia eu vou lá ver, né? Aí foi assim que eu adentrei na Umbanda, é o tipo da religião que as portas estão abertas a qualquer pessoa, ela é popular, qualquer pessoa entra para ver. E fiquei fascinado com aquele mundo, porque a minha educação era uma educação católica, né? Eu fiquei interno em colégio católico muitos anos, passei também por escolas dominicais protestantes, então era um outro mundo diferente. E aí eu vi esses médiuns que estavam ali recebendo aqueles santos, eles faziam uns riscos no chão, riscavam o chão. Aí eu perguntei ao pai de santo, o que é isso aí no chão? Ele disse, essas são as assinaturas das entidades que baixam. Quer dizer, elas assinam e através dessas assinaturas é que elas são identificadas. Eu, como pai de santo, sou obrigado a adotar no livro todas essas assinaturas, eu tenho tudo isso catalogado, cada uma delas significa um santo, pai José, fulano, mãe Catarina, tudo isso tem as suas assinaturas. Eu disse, mas isso graficamente é tão interessante. Falei para o Frederico, que era o chefe. Ele disse, você quer entrar para ver de perto? Porque eu estava vendo de longe. Aí eu tirei os sapatos, entrei, era uma areia, um areal enorme, aqueles médiuns em volta, e aquela areia, e eles riscavam na areia. Eu disse assim, eu posso recuperar isso aí? Perguntei para ele. Ele disse, pode, claro. Então, aí já existia o artista, já era o artista. Quando você foi para lá, você já estava atuando. Eu era artista, eu já trabalhava como pintor e desenhista há muito tempo. E como artista gráfico, aquela grafia que hoje nós vemos muito aí nas paredes desses pichadores, fazem aquelas coisas todas, eu achava aquela grafia muito interessante, muito sugestiva, aquelas estrelas, aquelas coisas todas. Então aí passei tudo para um bloco. Aí tudo bem. Aí fui para casa e eu disse, mas por que eu não posso reproduzir isso numa gravura? Tem uma folha de papel, faz de conta que a folha de papel é areia. Eu faço ali, gravo numa chapa de metal de cobre e depois imprimo. Aí tirei. Bem, isso resultou, depois de um ano eu fazendo isso, resultou numa exposição com a crítica de um dos maiores, Antônio Bento, os maiores críticos de arte do Brasil, que dizia que eu encontrei um caminho maravilhoso, que eu estava certo nesse caminho, me estimulou demais. Eu fiz essa exposição numa galeria em Ipanema, e a exposição teve muita repercussão, vendi muita coisa, e aí fiquei conhecido mais ou menos como um artista ligado a essa arte religiosa. O seu trabalho realmente representa, vocês estão vendo aí, né, os quadros que retratam essa cultura afro, essa linguagem, e a gente pode chamar também de expressão, né? Essa expressão artística. Aí tem as esculturas, e eu queria perguntar a você já... Você falou da exposição, que você estreou com essa exposição, que teve essa crítica importante, mas eu vejo que você já coleciona mais de 60 exposições no Brasil e no exterior. Pode contar um pouquinho dessa trajetória? Sim, foi aí quando essas coisas que eram bidimensionais, porque eram desenhos, gravuras, elas se transformaram em tridimensionais. Eu imaginei que eu poderia tirar aquilo e transformar aquilo em esculturas. Porque aquele movimento todo, aquilo poderia ser escultura, é aquilo que redundou que vocês estão vendo ali. Aí eu fiz aquilo. E aí um dia eu recebo um telefonema de uma senhora falando em francês, se identificando, dizendo que tinha visto umas fotos dessas coisas. Então ela disse, nós gostaríamos muito de visitar o seu ateliê e ver isso. Aí ela veio, ela fotografou tudo, conversamos. Ela levou aquilo tudo para Paris. 6 meses depois eu recebo um convite
do Museu de Arte de Paris, Museu de Arte Moderna, me convidando para participar de um grande evento que eles estão fazendo chamado Magiciens de la Terre, os Magos da Terra. Quem são os Magos da Terra, os artistas? Magiciens de la Terre, que são os artistas. E que eles estavam fazendo um levantamento mundial na África, na Ásia, no Nepal, na América do Norte, sobre artistas que trabalhassem em cima de signos religiosos. Eu, então, fui escolhido. Então, aí, quando eu participei dessa exposição em Paris, foi um sucesso muito grande. É o que estão nessa são os artistas que estão nessa foto, o senhor nos apresentou? Não, esses são de uma outra, né? De uma outra exposição que também me levou para lá. E aí, então, essa exposição teve um catálogo que hoje é disputadíssimo por leiloeiros, um catálogo famoso, e é considerado um evento célebre. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado de ter participado dessa exposição, que aí abriu o caminho. Eu recebi convites da Itália, recebi convites da Alemanha. Aí, de repente, eu comecei isso tudo tomar o seu caminho, né? Seguir o seu rumo. E aí fiz exposições nos Estados Unidos. A última mais importante que eu fiz foi no Guggenheim, em Nova York, que eu fui convidado, mandei não só as construções, como principalmente os grandes quadros, o tableau objet. E aí, depois, se você olha tudo que eu fiz, dá mais de 60 tantas exposições no mundo inteiro e no Brasil também. Eu expus em Brasília, expus em São Paulo, expus em vários lugares, em Curitiba, em tudo quanto é canto. Bem, isso tudo, eu sempre digo, a arte, o Portinari dizia assim, a arte é 1% talento e 99% de trabalho. Eu assino o que ele disse, porque é isso mesmo. Sim. É um trabalho, é cansativo, não é fácil. É prazeroso, mas a produção, a logística... eu poderia, em vez de ir para a praia, que eu gosto muito, ficar trancado dentro de um ateliê, né? Trabalhando com ferro forjado, com aquela temperatura altíssima de 1000 graus e batendo na forja, para fazer tudo isso, quando seria muito mais interessante eu estar lá pegando meu solzinho. Será que seria? Eu não sei, às vezes eu penso, será que isso, às vezes a gente é dominado por uma coisa assim, quase que te obriga mental, você tem que trabalhar, te obriga a uma disciplina, né? Eu não sei, porque... Eu não sei. É difícil explicar certas coisas. No nosso dia a dia a gente tem isso também, não é, Tiago? De saber por que eu estou fazendo isso e não aquilo. Mas eu acho que se a gente está fazendo, se você está fazendo o que está, é porque isso tem um significado muito importante. Pois é. E talvez seja realmente mais importante ainda do que estar fazendo outras coisas que você citou. O próprio artista nem percebe. Não percebe. Ele está sendo um marionete na mão de outras forças, né? Você usou uma expressão quando eu cheguei aqui sobre a questão do artista, e eu estou querendo lembrar, se você lembrasse, que eu disse assim, é exatamente isso, é fantástico, que que você vai acumulando, né? Que o artista é acumulativo, não é isso que você falou? Que ele não já, claro, como todos os profissionais não estão prontos, mas essa coisa de você ir acumulando experiência, transformando isso, não? E dizem que quando você repete, você no final das contas se transforma num mestre, porque fazer aquilo tantas vezes você fez que você fica um mestre naquela arte, naquela técnica. Eu acho que, de certa forma, isso que está aqui atrás de mim, ninguém até hoje conseguiu chegar a isso, esse acabamento sofisticado que eu dei para essas esculturas. Essas esculturas são fantásticas. Que são muito disputadas. Algumas pessoas possuem essas peças. Incrível. Eu agora guardei para ficar para o museu, para as pessoas verem, né? Então, isso foi possível com uma espécie de quase uma obsessão, porque eu ia para o meu ateliê no fundo do meu quintal, ficava lá horas e horas e horas,
ia 8 horas, só suspendia para almoçar, voltava novamente. Quer dizer, há uma força que vai encaminhando você nesse sentido, né? Bem, hoje eu me sinto um pouco cansado, sou sincero. Mas se sente realizado? Eu não sei se a palavra é realizado. Eu acho que eu cumpri alguma coisa que eu não sei bem. Mas satisfeito? Estou satisfeito. Satisfeito, porque né? Eu sei que conta-se nas mãos os artistas que trabalham em cima desse material. Sou eu, Rubem Valentim, mestre Didi, Emanuel Araújo, mas nós somos umas 5 pessoas que trabalham realmente, que tiveram coragem de focar nesse mundo né? afro-brasileiro. Pois é, que é riquíssimo. Que é riquíssimo, porque a África é a mãe de quase todas as artes, tudo partiu de lá. Na verdade, é o berço da humanidade, Egito, né? Partiu do Egito, partiu de tudo. Então, essa coisa de você dizer a priori, não, mas essa máscara é uma coisa muito feia. Olha, vamos devagar, não usa a palavra feia, é uma coisa que você não compreende. E o belo é muito relativo, né? Muito relativo, subjetivo. Né? Nem sempre o que é feio não é considerado. A arte pode ser feia também, segundo vários estetas que discutem sobre arte. A arte nem sempre é bela. Ela pode ter outras conectações que não são outros valores, né? Outros conceitos. Agora, claro que o nosso mundo, e o Brasil faz parte desse mundo, ele foi educado no cânon grego-romano, né? Aquela técnica grega-romana é um cânon, né? Cânon, né? Esse cânon, se você sai um pouco disso, já todo mundo toma um susto, né? E assim, eu acho é tão importante a gente ter artistas, e para mim nesse momento é muito importante, é mais importante ainda porque eu estou tendo acesso direto a esses trabalhos. Quando eu te conheci, né, e recebi o convite muito agradável, muito gentil de vir aqui conhecer o teu espaço, eu fiquei impressionada e feliz porque a gente, aqui na cidade, eu não conheci e não existe ainda, né, um espaço dedicado dessa forma, com tantos trabalhos artísticos, atingindo várias linguagens, atingindo várias técnicas e voltado para a cultura afro, que é realmente uma cultura riquíssima, tanto no que tange a questão artística mesmo, a questão religiosa, a questão de formação e de contribuição para a cultura do Brasil, da nossa sociedade como um todo, e que, infelizmente, ainda não é dado o valor que merece. Hoje a gente já tem, né, assim, uma atenção maior que antes, claro, mas está muito longe ainda de se dar o valor que merece essa cultura. Então, eu fico mega feliz de estar tendo a oportunidade de conhecer o seu trabalho, de saber que você está contribuindo com a nossa cidade. Nós dois não somos daqui, mas estamos. Quer dizer, eu já sou cidadã petropolitana, tu já é? Eu já sou cidadã petropolitana, e tu? Não, eu sou mas já é de coração. Carioca, mas eu me sinto petropolitano, né? Fui adotado, me sinto petropolitano e gosto da cidade, amo a cidade. E claro, gostaria de fazer alguma coisa por ela. Escrevi até um livro agora recentemente, né? Lambrequins de Petrópolis, em que eu faço um levantamento dessas formas artísticas, arquitetônicas que aparecem nessas casas todas. Isso é uma tentativa minha de uma contribuição que eu faço à cidade. E que é um livro incrível. E já que você... Eu estou olhando o nosso tempo, o Tiago já está ali praticamente cronometrando, e com razão, porque, assim, se deixar, a gente fica o programa inteiro, a gente fica, né, Tiago? Mas o que eu quero... Você trouxe o livro e a gente vai reforçar aqui que ele também é um escritor, como ele já citou aqui, começou escrevendo contos, ele tem ensaios, ele tem... peça teatral, e ele tem também os livros que eu chamo de obra de arte, que é onde ele fala sobre a arte, livros
né, que traz a crítica artística, mas que também demonstra o trabalho. E esse agora, o Lambrequins de Petrópolis, que foi lançado aqui. Esse livro vai estar novamente na Casa Cláudio de Souza, no dia 9 de novembro, quando ele estará autografando. Então, quem não adquiriu ainda, é uma oportunidade incrível. E é num dia muito especial para o Ronaldo e para nós, que somos da Academia Petropolitana de Letras, que é quando nós vamos estar recebendo esse grande artista, esse escritor, essa pessoa maravilhosa, como membro titular da academia, eleito por unanimidade. Como é que está sendo esse momento para você? É uma grande honra. Para mim foi uma surpresa, não imaginava algo assim, porque trata-se de uma academia vetusta, né? Ela vai completar daqui a 3 anos, 100 anos. 100 anos. É muito raro isso. É. Então, você ser agraciado, ser chamado para o convívio de uma organização, de um instituto como esse, é algo muito importante na minha vida, nem tem dúvida, né? E eu farei o melhor ao falar sobre José do Patrocínio, que foi um grande abolicionista, sim, né? Sim. Um negro extraordinário, um homem de grandes virtudes patrióticas e humanas, né? Então isso me deixa muito contente, muito satisfeito. Não é uma simples coincidência. Não, pois não é falar sobre patrocínio José do Patrocínio, quando você já é uma pessoa que já trabalha com esse material, você que é hoje um praticante, né, da Umbanda, do Candomblé. Sim, eu fui iniciado nessas 2 religiões. Eu sempre digo, eu passei por 3 águas sagradas. A do batismo cristão, né? Depois o batismo na Umbanda, feito nas cachoeiras, numa montanha no Rio, e depois no Candomblé. Então, essas águas, sei lá, elas a mim fortaleceram. Não sei se a outras pessoas iriam fortalecer, mas a mim me deram gosto pela vida, minha vontade de continuar fazendo, a vontade de ajudar o próximo, de estar bem com todos e enfim, de aumentar a minha brasilidade, né? Porque eu me sinto muito brasileiro. Vivi uma parte também fora do Brasil e sempre sonhando em voltar para a minha pátria, né? Para viver aqui, viver bem aqui, como eu gosto, né? Essa luz que nós temos aqui não existe em lugar nenhum do mundo, né? A luz do Rio de Janeiro, então, ela é uma luminosidade, aqui também na montanha, né? Quando ela está azulada em cima, então é uma coisa deslumbrante. Não existe. E esse espaço onde você escolheu para trabalhar, para implantar o teu projeto de museu, é fantástico. Então você tem... E até para as tuas meditações, né? Perfeito. Agora, a gente já falou, já mostrou sobre vários trabalhos seus. A gente vai dar uma pequena pausa aqui, mas para mostrar ao nosso lado um acervo que você tem de esculturas, né, incríveis, e que tem pedras incríveis que representam, né, os orixás, Então a gente vai mostrar, né, para os nossos telespectadores esse trabalho super bacana, e você vai explicar para a gente um pouquinho, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos. Pois é, gente, como eu falei, aqui está um demonstrativo das esculturas dele, que retratam elementos do candomblé, e as pedras que retratam os orixás. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre... Primeiro, a gente vai começar falando dessas esculturas de alta temperatura. Isso. E elas, cada uma é simbólica de um orixá, né? Tem aí Oxóssi, tem Xangô, tem Oxum, tem vários deles. E aqui em cima eu separei essas pedras lapidadas com as cores que dizem respeito aos orixás. Cada orixá tem a sua cor. Aqui nós temos Oxóssi, nós temos Xangô, nós temos orixá Iori, que são as crianças, nós temos o azul lá atrás, que é Iemanjá, nós temos
aquelas castanhas que estão ali, uma é de Xangô Sim. e outra é de Inhansã, e no centro aquela branquinha ali maravilhosa representa o orixá que faz um sincretismo com o cristianismo, né? Quer dizer que então ele É o Oxalá? O Oxalá, ele é muito importante. É o Oxalá. Então ele é muito importante e ele domina todos os outros, né? Uhum. Então existem 2 ou 3 tipos de Oxalá, que é o Oxalá mais antigo, o Oxalá mais novinho. Então isso, essas cores aparecem nas roupas quando eles são preparados, nas indumentárias para a saída no xiré, eles apresentam essas cores todas. Qual é o seu orixá? Eu Xangô. Se que isso aqui é uma aula, eu estou saindo daqui, eu não vou dizer que eu estou saindo formada, porque o que eu tenho a aprender, mas eu estou saindo com uma vontade de aprender que tu não tem noção, que bom, viu? Que bom. Olha, já vocês chegaram a filmar aquela quantidade de elebás que estão ali? Olha, Ali? ali são São os elebás. os elebás, que é também... Os elebás, que são entidades muito importantes, são as entidades primordiais. O elebá é o chamado Exu primogênito. Então, eu fiz esses 12 em cruzamentos, por exemplo, em cruzamento da Avenida Presidente Vargas com Rio Branco, o aeroporto Santos Dumont, o aeroporto, todos os lugares de entradas e saídas dessa grande cidade que é o Rio de Janeiro, tem um orixá que guarda esse lugar. Né? Seu trabalho é muito profícuo. São trabalhos reunidos aqui desde o ano de 1975. É muito tempo, né? Você tem Mas existem coisas anteriores, porque no meu ateliê lá do Humaitá, né, que eu trabalhei entre 65 e 75, também trouxe de lá muita coisa que eu produzi, muitas telas, pinturas, estão aí. Então, na verdade, é desde 1965. Então é muito mais que isso. Muito tempo. Não dá nem para dizer quanto você já produziu em números, não dá para dizer. Ou você, organizado como é, só falta ter essa estatística. Não, eu não. Numa determinada época, logo no início, a partir de 65, eu comecei a produzir, muita coisa vendia, saía e eu não anotava. Eu deveria pelo menos anotar o nome, quem comprou, mas não conseguia fazer isso. Eu gosto disso, isso aqui, vou levar, eu quero comprar isso aqui. Então saiu muitas pinturas. É muito minhas, normal isso. Estão em mãos de particulares por aí, em tudo quanto é canto, e eu não tenho registro. Mas a partir de uma determinada época, quando eu fui lá para Jacarepaguá, eu passei a chamar um fotógrafo e pedi que ele fosse registrando, fotografando as peças. Então tem essas fotos aí, que eu quero fazer um livro sobre isso, porque são coisas que não estão aqui e que vocês desconhecem, que eu produzi, que eu tenho saudades dessas, porque são como filhos. Então, né? vamos fazer o seguinte, a gente vem, né, Tiago, outro dia, fazer uma outra matéria para mostrar esses filhos que a gente não conheceu hoje, né? A família é grande. É grande. A família é muito grande, né? E eu queria, sabe o que eu vou fazer agora com você? Eu vou explorar a pessoa. Sair um pouquinho da arte, sem sair, porque isso tudo, a vida é arte. Nossa, eu já dei um conceito. O que é a vida para o Ronaldo? Olha, a vida. Eu outro dia li uma coisa muito interessante. Estou tentando lembrar porque é muito sugestivo o que está dito ali. A vida é uma coisa que eu agora não tenho como lembrar essa frase, que é uma frase muito importante, mas eu achei tão importante que eu cheguei até a anotar. Está anotado num papelzinho aqui. Mas eu posso falar em geral o que é a vida. A vida é uma luta diária pela sobrevivência, de muitas formas. Sobrevivência material, sobrevivência física, sobrevivência psíquica, sobrevivência moral, sobrevivência ética. São várias batalhas, várias derrotas, várias vitórias
a soma, o somatório disso tudo faz a nossa vida, não é? Porque nós vencemos algumas batalhas, tivemos vitórias, mas tivemos derrotas também. Certo. Né? Deus ou deuses? Eu acho que existe uma inteligência suprema que é responsável por tudo. Ele até é responsável por todos os deuses que nós criamos. Então, há o Deus e os deuses? Sim, os deuses menores, né? Que cuidam, os anjos, os grandes arcanjos, tudo isso, não é? Quando você vê hoje a ciência mergulhando aí nesse mundo cósmico, é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa. Isso foi criado como? Alguém, alguma coisa, alguma inteligência fez tudo isso. É uma pena que há quem condene a ciência. A fé. A fé, algumas pessoas já nascem com uma fé dentro de si, já é uma tendência quase que da personalidade, a pessoa nasce com aquela capacidade de espiritualidade, de misticismo, outras não. Eles chamavam os cínicos, né, os grandes filósofos cínicos, né, materialistas, não que eles não fossem de uma inteligência suprema, eles eram, mas eles simplesmente achavam que não existia nada além disso. Eu tenho muita pena dessas pessoas, porque o mundo dessas pessoas, do ateu, é um mundo reduzido, um mundo fechado, né? Ele não consegue ver além disso. E eu acho que quando você tem uma fé em alguma coisa que transcende, a sua vida se enche de acontecimentos. É de uma riqueza absoluta, né? Ronaldo Rego. Pereira Rego, né? Agora, Eu sou Pereira Rego. Meu nome artístico é Ronaldo Rego, mas eu venho de uma família desse senhor que está aqui, desse médico, que está aqui em cima dessa fotografia, foi o Barão do Lavradio. Então, quem é o Ronaldo Pereira Rego? Ronaldo Pereira Rego é um cara que, de repente, surgiu por aí, teve uma educação muito especial, muito incrível. Quando eu me lembro as coisas todas que eu passei na escola dominical, vivendo no meio de uma família protestante, tendo meu pai católico e a mulher dele protestante, aquela luta diária que eu observava entre os dois, né? E entre dois mundos. Toda a família de meu pai era tradicionalíssima e católica, e a família da minha segunda mãe, minha madrasta, era tradicionalmente, já de várias gerações, protestantes. Isso me marcou muito, porque me marcou o embate de ideias, o embate de concepções, de radicalizações, não é? De ver como as pessoas se seguram em determinadas coisas, não têm coragem de dar um passo adiante. Hoje você é livre? Eu me sinto. Tive uma mocidade em que eu fui muito atraído também pelo marxismo. O marxismo me atraiu muito. Não deixa de ser também libertário, né? É um conhecimento. E, de certa forma, dava uma explicação para tudo. E facilitava a vida das pessoas. Aquilo que não está ali dentro daquilo é porque não convém, não é a imaginação sua. Então, aquilo me foi muito conveniente, mas depois eu consegui dar um passo com dificuldade, dar um passo adiante. E aí comecei a adentrar na metafísica, né, que é negada pelo marxismo, adentrar na metafísica, vai descobrir gente maravilhosa. Ou seja, eu tô sendo rápido, gente, porque a gente realmente não tem mais tempo, mas você passou por várias transformações, e isso é que é importante no ser humano. E o Ronaldo agora, né, nós vamos fazer juntos o convite para a posse dele, como membro titular na Academia Petropolitana de Letras, no próximo dia 9, é um sábado. 9 de novembro, às 18 horas. Às 18 horas. Porque às 6 horas. É 18 horas. Agora me diga uma coisa, vai ter uma atração musical também. Teremos um coquetel, uma atração musical, né? E autógrafo do teu livro, de autógrafos, do livro Lambrequins de Petrópolis. É um livro
incrível. Eu já ganhei o meu, né? Mas assim, Tiago, eu já tenho, tá bom? Eu quero te agradecer. Ah, mas antes deixa eu dizer que o Ronaldo, ele é membro da Academia Brasileira de Desenho, da Academia Brasileira de Belas Artes, da Academia Teresopolitana de Letras e do Instituto Histórico de Petrópolis. E seja bem-vindo à Academia Petropolitana de Letras e muito obrigada por essa aula maravilhosa. Pela reportagem que vocês estão fazendo, pela inteligência sua, do nosso amigo ali. Obrigada, Tiago, esse jornalista incrível, parceiro, amigo, Agenda Petrópolis e um programa e tal, uma parceria que dá certo.